Olá, olá pessoal, tudo bem? Então aqui estamos novamente retomando os nossos planejamentos musicais, depois da gente fazer duas aulas para cada, digamos, nível, né, de seminários, agora no mês de férias. Enfim, talvez algumas escolas estejam entrando em férias agora, talvez outras já estejam voltando. A gente decidiu de fazer esses seminários nas primeiras 2 semanas de julho e retomar os planejamentos agora, nessas últimas 2 semanas, tá? E pela primeira vez, desde que a gente começou o assessoramento, eu preparei agora aulas sequenciais encadeadas uma na outra, tá? O que eu quero dizer? Que pela primeira vez eu vou fazer um planejamento depender do outro. Então agora as próximas 2 aulas de educação infantil, elas estão conectadas, diretamente conectadas, tá? E vamos ver como é que isso se comporta, como é que vocês reagem, o que vocês acham, se é legal, se não é, e a gente vai debatendo, vai conversando, tá bom? Então, eu estou aqui planejando uma aula de volta às aulas, né? Uma atividade, uma estratégia de trabalhar a música com a criançada no retorno deles das férias. Então o retorno de férias é muito, muito delicado quando a gente está pensando né, na criançada, porque eles estão normalmente mais sem ritmo, né? Vem de um período onde eles ficaram sem a rotina da escola e eles têm uma concentração, um tempo de concentração menor do que normalmente eles teriam na nossa aula. Por exemplo, eles voltam, todo mundo sabe, né, das férias de inverno, muito mais, digamos, desatentos, mais dispersos do que quando eles encerram a primeira metade do ano, tá? Então, pensando nisso, eu pensei que a gente podia começar o nosso semestre da educação infantil com uma contação de uma história musical, ok? Então, uma contação de uma história é legal porque envolve a criançada, eles podem ouvir, eles podem brincar de forma mais aberta, não é uma atividade tão marcada, tão determinada, ela serve para várias faixas etárias e ela super dá certo. Tenho certeza que a maioria de vocês usa esse recurso de contar a história para as crianças e ele funciona muito bem, tá? Então, eu preparei aqui hoje a história da Sopa Supimpa, do Estevão Marques, para que vocês contem para as crianças, tá bom? A história da Sopa Supimpa. O que acontece? Normalmente eu tenho usado aqui materiais e estratégias para vocês levarem para as crianças, materiais que eles têm disponíveis na internet gratuitamente. A Sopa Supimpa ela é um livro da editora Melhoramentos da série Histórias que Cantam. Como é que vocês vão fazer se vocês não têm o livro? Eu vou enviar para vocês nos links complementares o link do vídeo do Grupo Tri e do Estevão Marques, né, desse educador, contando a história. Então vocês vão ter todo o vídeo, ele dá uns 10 minutos, deles contando a história e cantando a música tema. E também vou enviar para vocês um link da história que inspirou esse livro, né? Porque na verdade é um conto popular, um conto folclórico, a história da Sopa Supimpa. Ela é baseada, pelo que eu tenho aqui, deixa eu ver, a Sopa de Pedra. Ela é baseada na história tradicional A Sopa de Pedra. Então eu vou enviar para vocês também um link da história da Sopa de Pedra, tá? Então vocês podem contar tanto a história da Sopa de Pedra quanto a história da Sopa Supimpa. Podem adquirir o livro se vocês quiserem. Então creio eu que não tem tanto problema se vocês não tiverem o material. Os recursos aqui que eu vou indicar para vocês nos links complementares, eles dão conta da Sopa Supimpa. Então a estratégia hoje é muito simples, tá? É simplesmente contar a história da Sopa de Supimpa ou da Sopa de Pedra, intercalando com as canções tema da história, tá? A história da Sopa Supimpa gira em torno de uma senhora que era muito pão dura, né, muito suvina, e tem o João que vai lá pedir para ela para fazer uma sopa e começa a arrancar dela os ingredientes para essa sopa, né? Ele diz que está fazendo uma sopa de pedra, mas ela pode ficar muito mais gostosa se tiver uma carninha. Daí essa senhora que é muito suvina, muito pão dura, ela vai entregando, presenteando o João com esses ingredientes sem perceber. E essa história da Sopa Supimpa, ela vai ser gancho para a próxima aula, onde a gente vai fazer uma sopa musical, que a gente vai misturar os instrumentos musicais com as crianças, vai propor uma prática instrumental com eles, tá bom? Então, seguinte,
Eu tenho aqui o ukulele e eu vou tocar para vocês a canção tema da história da sopa supimpa e vocês podem usar essa canção também para sopa de pedra, tá bom? Eu estou enviando para vocês a cifra da sopa supimpa, né? Aqui o link do Palavra Cantada e vocês podem também cantar sem ukulele, no caso. Ela é mais ou menos assim, são duas canções, tá? A primeira fala da velha avarenta. Aquela velha avarenta, chechelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Há de nascer um homem esperto nessa terra pra tirar daquela velha, nem que seja só vintém. Aquela velha avarenta, chechelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Há de nascer um homem esperto nessa terra pra tirar daquela velha, nem que seja só vintém. Ok? Aí a gente faz um baiãozinho, né? Aquela velha avarenta, chechelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Há de nascer um homem esperto nessa terra pra tirar daquela velha, nem que seja só vintém. Ok? Vocês podem só cantar se quiser. Aquela velha avarenta, chechelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada pra ninguém. Como vocês quiserem. Essa é a parte da música da velha. A segunda música é a parte que a gente vai colocando coisas na sopa e que o João vai dizendo, ficaria bem melhor com uma carninha ou ficaria bem melhor com uma couvinha. Então a música é mais ou menos assim. Ficaria bem melhor com batatinha, ficaria bem melhor com batatinha. Essa sopa é muito boa, vai ficar engraçadinha, mas como é que é? Se tiver a batatinha, ficaria bem melhor com batatinha, ficaria bem melhor com batatinha. Essa sopa é muito boa, vai ficar bem gostosinha, mas se tiver a batatinha. Então, são duas músicas, já vou guardar o ukulele, que eu proponho que vocês cantem com as crianças enquanto vocês contam a história, tá? Se vocês não sabem tocar um instrumento, vocês podem também só cantar com a voz, sem o acompanhamento do instrumento melódico. Ficaria bem melhor com batatinha, tá? Então é isso, tá? Eu vou voltar aqui para a minha estratégia que eu tenho no computador. Temos a história, né? Já falei da história da sopa supimpa, temos as canções da história, e a ideia é o seguinte, que vocês contem a história intercalando a história com as canções. No vídeo que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver quando é que entram as canções. Mas vocês podem escolher o momento que vocês quiserem para entrar e falar da velha. Por exemplo, sempre que se falar da velha, vocês podem entrar com a música tema. Aquela velha avarenta, chechelenta, mão de vaca rabugenta, não dá nada para ninguém, né? E sempre que o João vai colocar um novo ingrediente na panela, vocês podem. Ficaria bem melhor com uma carninha. Entrar com essa canção. E a ideia é que nesse momento das canções, as crianças se movam pela sala. Eles podem dançar livremente, podem dançar de dois, podem fazer uma roda que vai girar. Aí vocês escolham, vejam como é que vai funcionar melhor. De repente, se as crianças não estão tão organizadas, deixem que eles brinquem, cantem e dancem livremente e os incentivem a cantar essa canção. Tá bom? Então vocês começam, primeira estratégia, ensinando as canções tema. Segunda estratégia é a contação da história propriamente dita. E nesse momento da contação da história, cada um vai botar o seu temperinho na história. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vocês podem e devem, acho que é muito legal, levar uma panela, né? Quem sabe colocar um chapéu de cozinheiro, se caracterizar para contar essa história, buscar elementos, os elementos que a história conta, por exemplo, pedra, desculpa pessoal, pedra, carninha, coisas para colocar dentro da panela que ajudem a elucidar, né, a mostrar a história de forma concreta para as crianças, que vocês sabem tão bem quanto eu que funciona muito bem usar esses recursos visuais. Tá? Então, vocês vão contar a história e intercalar com uma canção. Vocês podem contar a história da sopa de pedra se vocês quiserem e também podem colocar essa canção, essas canções na história. E ao final da história, vocês podem perguntar, recapitular com as crianças o que eles acharam da história, né? O que eles têm para dizer sobre a história, o que eles lembraram, quais os momentos que eles acharam mais importantes, para
esse feedback, para ver se a criançada entendeu. Então, a aula de retorno, né, digamos, das férias nossas, consiste nisso. Uma contação de história da Sopa Supimpa, que tem uma canção tema, uma outra canção dos ingredientes. Vocês vão contar a história intercalando com essas canções, usando elementos lúdicos, né, como panela, se vocês fizerem fantasias. Usem o movimento. Quando tem música, tem movimento, as crianças levantam e brincam. Isso é muito importante, porque as crianças sentadas por muito tempo, elas perdem a concentração, não é tão legal. E retoma com a criançada no fim da contação, retoma o que aconteceu para tentar ter um feedback dessa história. Beleza? Então, essa é a nossa aula de número 16 da educação infantil. A próxima aula vai ser uma grande prática de instrumentos musicais com base na Sopa Supimpa. Tchau!